E aí, gente, hoje a gente vai reagir a esse vídeo. Então, vamos lá. Hoje, clicando no botão errado, vamos lá. Ter filhos não é fácil. É. Se você pensou que sua infância não foi perfeita, espere até ouvir algumas coisas que acontecem no reino animal. De mães encorajando a violência entre irmãos, a tática de abandono sorrateiras e até mesmo mães famintas se alimentando dos seus próprios filhotes. Gente, Vejam algumas das piores mães que existem no reino animal. Ali, eu acho que é. Não sei se é dragão de Komodo. Cucos. Cucos. Eu sou um cucu. As mães cucos são uma das mais infames em todo o reino animal. Para essas aves, o estresse da criação dos filhos é demais para suportar. Então, para evitar todo o aborrecimento, elas abandonam seus filhotes antes Ninguém riu. mesmo deles nascerem. Quando ela está pronta para botar um ovo, uma fêmea cuco busca um ninho não vigiado de uma espécie menor. Ela então engole um dos ovos. Mano, pra que engolir as coisas? Não é só jogar fora e depois botar o ovo. Postos lá e coloca um dos seus no lugar. Mas Este tem que comportamento jogar é conhecido como parasitismo de ninhada. E Para. é uma prática realmente sorrateira. Ao deixar o seu próprio ovo em outro ninho de pássaro, a mamãe ovo é cuco azul, transfere a gente, ovo é responsabilidade azul. de criar seus filhotes para outra mãe Olha o ovinho desavisada azul e se ali. liberta no Vocês processo, viram? se liberando O para ir ovinho azul. viver a vida de solteira de novo. Infelizmente para suas vítimas, o filhote cuco também não se comporta bem no ninho. Na verdade, esse filhote isso é impostor cuco. geralmente eclode mais cedo e cresce mais rápido do que a ninhada do outro pássaro, empurrando os filhotes Parece menores uma para cobra. fora do ninho, onde provavelmente irão mano, morrer. Às por que vezes, que os jogou pássaros fora alvos se Pintinho revoltam. morreu? As aves que habitam o ninho podem cercar a mãe cuco para impedi-la de deixar o ovo. Por outro lado, eles podem até mesmo empurrar os ovos do cuco antes que eclodam ou abandonar o ninho completamente. Mas na maioria das vezes, a mãe cuco foge com seu plano maligno sem ser percebida, deixando sua vítima com outra boca grande e gananciosa para alimentar. Cara, a natureza é realmente hardcore às vezes. Vigaríssimo. Besouros. Besouro. Esse bicho horrendo. Para criaturas tão pequenas, os besouros do Criatura gênero Microphorus pequena? têm Eu algumas tô táticas tentando maternais até assustadoras. Esses Pegou insetos um de rato? cor preta e laranja, Pegou um rato? ameaçados de extinção, Rato? enterram as carcaças Rato? de pequenos vertebrados, como pássaros e Pegou um ratos, rato. como fonte de alimento para suas larvas. comendo um Assim rato. que as larvas Tem eclodem miojo em seu dentro novo do lar rato. carnudo, a mãe regurgita a carne pré-digerida para alimentar os seus filhos. Mas tem um pequeno problema. Raramente tem carne o bastante para todos. Sempre que estão com fome, as larvas ficam importunando por comida, Mano. tocando a boca dos Pra pais que com as pernas. isso? Mas há uma regra crucial que eles devem se lembrar. Importune demais a mamãe e prepare-se para pagar o preço. Então esses besouros punem os jovens que enchem o Mano. saco simplesmente Cara, foge engolindo logo, eles. vocês De acordo podem com a só pesquisa da final. Universidade de Edimburgo, esse comportamento cruel dos pais incentiva as larvas a implorarem mais honestamente, de acordo com o quanto estão famintas, em vez de tentar superar seus irmãos constantemente gritando por mais. A ameaça de ser comido também permite que a mãe besouro mantenha algum controle sobre como ela alimenta sua prole briguenta. Como outros mamíferos e pássaros, esses besouros parecem favorecer os filhotes mais velhos, porque eles têm mais chances de crescer e procriar. Então, se você é um besouro bebê que valoriza sua vida, não torre a paciência da mamãe, a menos que você esteja realmente com fome. Ao contrário da mamãe besouro, eu Eu sou um adoro ser importunado. tubalhão. E qual a melhor maneira de fazer isso? Basta clicar nos botões curtir e se inscrever. E Ok. clicar naqui. Peraí. Tem. Pronto. Aquele pequeno ícone de sino. Você não vai ganhar carniça deglutida em troca, mas garanta um conteúdo diário fenomenal. Então, o que está esperando? Tubarões. Tubarão. Os Tubarão. tubarões, muitas vezes, ganham Mano, uma má isso parece reputação, muito como feio, nada mais do cara. que psicopatas e assassinos sanguinários. E os seus hábitos parentais... Vocês viram? Não. Então, o que está Olha que esperando? fake, ó. Tubarões. Olha que fake, ó. Os tubarões, Mano, muitas olha que fake. vezes, ganham uma má reputação, como nada mais do que É. psicopatas e assassinos sanguinários. E os seus hábitos parentais também não ajudam muito. Na verdade, mães tubarões são notoriamente Eu vou ruins pegar com os filhos antes peixes! mesmo de dar à luz. Veja, Vai fazer alguns isso. tubarões se desenvolvem com placentas, Tem, tipo os mamíferos, tem, mas outros tem, têm tem. bebês vivos sem um órgão para alimentar os fetos em desenvolvimento. Então, como eles obtêm seus nutrientes? Você deve se perguntar. Engolindo seus próprios irmãos. É claro. Esses tubarões começam sua vida acordando dentro de uma caverna minúscula e escura, povoada por seus irmãos, que se É a parecem barriga. muito com eles. Mas Mano, eles por mal que sabem que que eles este estão- útero está Por quê? prestes a se tornar a próxima... Mano, que é isso? Tubarão tem flash agora? Tem espinhos? arena de jogos vorazes.
Podem existir até 20 ovos em 2 úteros, e cada um vai chocar e viver Virou pacificamente dentro Nemo, de sua mãe. Isso é, gente. até que cresçam mandíbulas afiadas e sintam suas pequenas barrigas Mãe, roncando. você Dos tá 20 tendo um bebês filho tubarão que eclodem, parasita. apenas um de cada útero vai sobreviver Isso para se nascer no assusta mundo. mesmo. O que provavelmente explica por que os tubarões É. adultos têm esse E comportamento brutal. você- É muito difícil imaginar como seria ter 20 mandíbulas frenéticas mano. lutando dentro de você de uma vez, Sabe? mas não deve ser agradável. Claro, as mães tubarões não saem por aí fumando e bebendo durante a gravidez, É, mas porque não certamente pode. não são um exemplo de maternidade ao hospedar um combate mortal terrível dentro do seu próprio útero. Diabo da Tasmânia. A sua ideia de demônios da Tasmânia provavelmente deve ser influenciada pelo desenho animado Looney Tunes, mas esses marsupiais carnívoros são ainda mais da pesada na vida real. Para começar, eles têm a mordida de mamífero mais forte do mundo, mas também tem a questão de como eles criam seus filhos, para prepará-los para uma vida como uma das criaturas mais temíveis da Terra. A primeira coisa que experimentam quando abrem os olhos é uma batalha mortal em que menos de 1 em cada 10 vai sobreviver. Veja, a Morreu, mamãe cara. diabo da Tasmânia Morreu vai dar à tudo. luz de uma vez até 50 bebês da Terra. A primeira coisa que experimentam Oxi, quando peraí. abrem os olhos Olha pra é uma esse batalha daqui, mortal gente. em que menos de E 1 em cada 10 vai sobrevive. sobreviver. Veja, Todo a mundo mamãe morre, diabo da menos Tasmânia eu. vai dar à luz de uma vez até 50 bebês minúsculos, chamados de 50? Joeys. Mas tem um grande problema. Ela só tem 4 mamas para distribuir. só 4, Infelizmente, gente. generosidade não E significa agora? nada para esse demônio da Tasmânia. Portanto, as regras são simples. Quem conseguir chegar primeiro aos bicos de alimentação da mamãe e segurar com Deus, firmeza, vai ganha. morrer, Apenas gente. os mais fortes sobrevivem, Vai enquanto os morrer. 46 filhotes restantes Vai morrem de fome falei que antes ia mesmo de terem morrer. uma chance justa de vida. Parece que não há nenhuma razão lógica para isso acontecer. A mãe natureza permite que o demônio da Tasmânia dê à luz a 50 filhotes e em seguida deixa 92% deles morrerem na hora, apenas para do ensinar que fio compartilhar morrer. é para perdedores. Foca da Compartilhar Groenlândia. Foca. Focas da Groenlândia são Foca incrivelmente da fofas Groenlândia. quando bebês. E você É vai fofa. ficar satisfeito em saber que as mães foca amam esses filhotinhos peludos tanto quanto você. Por um total de cerca de 12 dias, é claro. Durante esse período, as mães focas alimentam seus quê? filhos sem parar. E nem Ah. mesmo param para encher a barriga. Como os filhotes nascem sem gordura, o leite da mãe tem 50% de gordura. O que permite que os 50% recém-nascidos de de 9 gordura pra quilos ficar ganhem 2 gordona. quilos por dia. Mas quando esse período intenso de alimentação acaba, o mesmo ocorre com o vínculo mãe-filho. Após 12 dias, a mãe foca decide que é hora de partir, deixando seu bebê se defender Amor, sozinho. Mas ao contrário de outras espécies com períodos de desmame tão abruptos, Tadinho. os filhotes de foca da Groenlândia não estão preparados o bastante para a vida por conta própria. Em vez disso, eles são deixados presos no gelo pelo próximo mês e meio, sem absolutamente nenhum alimento ou Tadinho. proteção. Durante esse tempo, os filhotes vão perder metade do peso corporal, sem nenhum recurso para reabastecê-lo. Finalmente, quando eles têm cerca de 8 semanas de idade, eles podem nadar Olha a e estão mulher prontos para fodão. começar a caçar sua própria comida. Mas até que esse dia chegue, eles devem passar por um período perigoso de fome, enquanto são caçados por predadores perigosos. E correm risco de se afogarem em meio ao Nós já derretimento do vimos 3 gelo. e essa De é a qualquer forma, quarta. não é surpresa que pelo menos 30% de todos os filhotes de foca da Groenlândia morrem durante o seu primeiro ano de vida. Meu Isso que é Deus, mãe essa ausente. mãe é muito Poxa, está má. ficando intenso aqui. Se você Tá. tivesse que ser criado por uma das Tubarão, porque eu ia comer esse azul e só eu queria sobreviver. Qual que vocês escolhem? Eu aposto muito que vai escolher ser um besouro, um cuco ou um demônio da Tailândia ou o meu, que é um tubarão. Quem não quer ser um tubarão? mães ruins que vimos até agora, qual você escolheria? Conta pra gente nos comentários abaixo. Mas já aviso, só vai piorar daqui pra frente. Formigas Drácula. A palavra Drácula por si só deveria ser o bastante para dizer que não há muito vínculo acontecendo aqui. Mas nada pode te preparar para a situação da jovem formiga Drácula. Embora esses minúsculos insetos tenham as mandíbulas animais mais rápidas de natureza, eles ironicamente não têm a capacidade de mastigar alimentos sólidos. Portanto, as formigas operárias da colônia contam que com você tá uma outra fazendo fonte com de o ovo nutrição, da suas rainha? próprias larvas. Vão colher as larvas mais gordas, rasgando elas, Ah, não. bebendo seu sangue. Que Ah, não, mano. O sangue dela. depois vão regurgitar para a rainha. Este comportamento sanguinário é conhecido como parasita, alimentação de parasitismo. hemolinfa larval.
Tudo parece muito sombrio para mim, mas você vai ficar surpreso ao saber que, na verdade, poderia ser É muito pior. Veja, parasita, o tipo gente, de é canibalismo dessa formiga é parasita. classificado como não destrutivo, o que Meu significa Deus, que, embora as cara. larvas sejam parcialmente comidas, Ainda elas bem que realmente fica sobrevivem até a vivo, idade né? adulta. Algumas pessoas dizem que ficaram com cicatrizes emocionais na infância, mas no caso da formiga Drácula, acho que essas cicatrizes se manifestam de uma forma mais física do que a maioria. Caranguejo vermelho da ilha Christmas. Caranguejo, seu vermelho. Todos os anos, entre outubro e dezembro, 50 milhões de caranguejos vermelhos da ilha 50 Christmas migram de milhões? suas casas na selva para a costa para desovar seus ovos no mar em um evento espetacular. Depois que os caranguejos se acasalam, as fêmeas colocam cerca de 100 mil ovos cada. Elas só podem desovar ovos uma vez por mês com as marés e uma fase especial da lua. Com tais condições específicas exigidas para o nascimento, você pensaria que os bebês resultantes seriam totalmente sagrados ou algo assim, mas você estaria errado. Os bebês caranguejos vagam pelo mar durante o primeiro mês de vida, e se tiverem sorte o bastante, as correntes os trarão de volta às Ilhas Christmas. Mas se alguns dos caranguejos em desova decidirem migrar tarde, pisando a mesma maré um mês depois, uma situação muito estranha pode acontecer. Por quê? Caranguejos fêmeas grávidas que descem para a costa para fofinho, desovar gente, ao mesmo fofo. tempo em que os caranguejos bebês do mês passado Esse chegam na daqui eu praia, sei que é. encontram um tapete vermelho vivo saindo da água em direção à selva. Você pode esperar que as grávidas parem e usem seus instintos maternos para ajudar os bebês recém-nascidos a encontrar o caminho de volta para casa com segurança. Mas em vez disso, elas fazem isso aqui. Sim, aquela mamãe caranguejo está colocando pequenos bebês Gente, o vídeo acabou por aqui, tá? Tchau, em sua boca, mano. tipo pipoca vermelha crocante. Não é Adorei incomum que os isso, é caranguejos fofo. grávidos parem e se Teria coragem de comer esse negócio que é tão fofinho? alimentem de filhotes se É um quiserem um lanche. trenzinho. Pior ainda, as mães de caranguejos trem. também costumam comer É um seus próprios trem, filhotes, se piuí, estiverem parece com que tem uma fome cara bastante. aqui. Recentemente, um estudo realizado em 2007 Acordei. descobriu que Eu tinha acho pouca que diferença vai dar entre os errado. caranguejos Cara, que vai não dar carregavam muito ovos, certo, classificados mano. como não ovígeros, Esse e os plano que é carregavam errado. ovos, Olha, tá ovígeros, descrevendo quando um se bicho tratava comendo de bicho canibalizar seus fofinho. próprios filhotes. Olha que Nossa, que vida dura. descrição feia. Hamsters. Hamster. Se você pensava que esses bichinhos populares nada mais eram do que bolinhas de pelúcia inocentes, pense de novo. Assistir sua hamster fêmea acariciar uma ninhada de bebês lindos e rosados pode ser um momento emocionante, mas não se surpreenda se você verificar a Por que a mãe tá barriguda e só tem um filhote? gaiola um dia para encontrar alguns, Gente, dá tchau pra ele. se não todos, bebês desaparecidos. Para onde eles foram? Para a barriga da mamãe hamster. E não foi gravidez reversa, não. Ela literalmente engoliu eles. É horrível, mas os hamsters são muito conhecidos por ingerir seus próprios cara, filhotes. ele é Há opiniões cego. contraditórias sobre o que pode motivá-los a cometer um crime tão hediondo contra a comunidade Eu hamster. também. Alguns acreditam que é porque as mães hamsters estão desnutridas após o parto e precisam de nutrientes Vá, não diga. extras. Outros teorizam que os filhotes são comidos para que a mãe não tenha que cuidar de um número tão grande, considerando que cada ninhada pode conter até 20 deles. De modo geral, porém, se uma hamster está sobrecarregada de estresse e sente que cuidar dos seus próprios filhotes é mais do que ela pode suportar, ela pode escolher Não! Gente! Não, que é isso? o caminho mais fácil e Por engolir isso que eu não tudo. vou ter Parece um hamster. absurdo, mas Para quem de sabe o que fazer se passa piada dentro de desses cérebros escolha. minúsculos. Se você tem hamsters e sua hamster fêmea ficar grávida, é importante tentar manter um ambiente calmo e sem estresse. Certifique-se de que ela também tenha comida o bastante, para que ela não comece a olhar para seus próprios filhos como um lanche em potencial. Koalas. Koala. Lamento dizer que Não, provavelmente não estou faz prestes a estragar isso. a imagem bonitinha que você deve ter dos koalas. Um bebê koala recém-nascido, também chamado de Joey, parece uma pequena balinha rosa. Joey, É totalmente sem parece pelos, mesmo. cego, não tem orelhas e não tem mais do que 2 centímetros de comprimento. Contando com seu olfato, Porque tato daí, e fortes gente, membros ele vai dianteiros, aqui, Joey faz seu ele caminho do canal de consegue parto pelos até a e bolsa orelhas, completamente sem ajuda, onde se Olha. liga à mama da mãe. Joey permanece lá por 6 a 7 meses, Olha. até desenvolver orelhas e Seguiu pelo orelha e e abrir os pelo. olhos. Mas E então, olha. a partir de cerca de 22 semanas, os bebês koalas trocam o leite por um novo alimento chamado pap. O que é pap? Vocês perguntam. Bom, é cocô. E Você vai comer cocô? não qualquer cocô velho. Cocô feito especialmente cremoso e Bum.
ultraúmido. Esse cocô especializado pode permitir que a mãe passe micro-organismos presentes em seu próprio sistema digestivo para seu Joey, que são essenciais para a digestão das folhas de eucalipto, que eventualmente vão se tornar a principal fonte da dieta de qualquer koala. No início, o bebê se inclina para fora da abertura da bolsa do abdômen da mãe para se alimentar pelo mamilo e, em seguida, gradualmente emerge para deitar na barriga dela e se alimentar à medida que cresce. Assim que Joey tiver idade bastante para montar nas costas da mãe, ele pode finalmente passar a comer folhas frescas. Aposto que é um alívio. Posso imaginar que fica cansativo ser servido o mesmo sanduíche de cocô de sempre no almoço todos os dias. Águias negras. Qualquer mãe com mais de um filho sabe como pode ser cansativo quando os irmãos brigam constantemente. Às vezes é melhor deixar eles descansarem um ao outro, mas a maioria das mães sabe quando é hora de intervir e consertar as coisas. A menos que você seja uma águia negra. É claro, para essas magníficas aves de rapina que voam sobre as florestas nas regiões montanhosas do Sudeste Asiático tropical e subtropical e do Sudeste da China, ficar de fora parece ser a melhor opção. Na verdade, se uma briga começar no meio entre dois filhotes, a mãe geralmente apenas se senta e assiste de camarote. Normalmente, a luta emplumada só termina quando o filhote mais velho e mais forte acaba matando o irmão mais novo. O mínimo que você esperaria nessa situação é que a mãe águia repreendesse seu filho por literalmente matar o seu irmão mais novo. Mas não. Em muitos casos, a mãe e a águiazinha sobrevivente comem os restos mortais dos filhotes em comemoração. Olha, eu sou totalmente a favor de ensinar às crianças lições Agora, se der pior, vai acabar o vídeo. de vida importantes, mas certamente tem alguma maneira melhor de aprender sobre Se eu desistir, vai acabar o vídeo por aqui, gente. a sobrevivência do mais apto. Hipopótamos. Meu Deus. Embora os hipopótamos possam ser criaturas temíveis, eles são, na verdade, pais muito decentes. Na maioria das vezes. Hipopótamos fêmeas dão à luz uma vez a cada 2 anos, geralmente uma única cria. Não é novidade que as mamães hipopótamos geralmente protegem seus filhotes. Embora os bebês hipopótamos possam nadar imediatamente e pesar de 25 a 54 quilos, que é aproximadamente o peso de um grande cachorro adulto. Logo após o nascimento, a mãe e seu bebê se juntarão ao grupo para proteção contra predadores como crocodilos, leões e hienas. Mas às vezes a verdadeira ameaça está um pouco mais perto de casa. Embora chocante, houve vários casos registrados de machos dominantes no grupo atacando e matando hipopótamos machos mais jovens, que eram considerados como uma ameaça ao seu domínio. Essa fotografia de tirar o fôlego, tirada pelo fotógrafo da vida selvagem Adrian Hirsch em 2019, mostra o momento em que um adulto agressivo agarrou um recém-nascido com suas mandíbulas esmagadoras. Às vezes, vários membros do grupo se juntam a um filhote enquanto a mãe fica parada, sem escolha, a não ser assistir o horror se desenrolar. Até agora, a pesquisa sobre por que os hipopótamos às vezes se revoltam com seus próprios filhotes após serem apresentados ao grupo é limitada, porque essas criaturas agressivas são bem difíceis de estudar de perto. No entanto, alguns teorizam que os hipopótamos machos estão particularmente cientes da superpopulação e da pressão que é colocada sobre o grupo a cada estação seca, conforme a quantidade de água diminui no poço. Acontece que o ditado, menos uma boca para alimentar, é levado muito a sério por esses mamíferos semiaquáticos. Cavalos. As éguas têm um período de gestação de pelo menos 340 dias, o que para qualquer pessoa que já esteve grávida antes parece um tempo terrivelmente longo. Você pode esperar que uma égua vá com calma até que seu precioso filhote finalmente chegue, mas na verdade ela passa o tempo de uma maneira muito diferente. Quando uma égua fica grávida, ela imediatamente se envolve em atividades íntimas com todos os garanhões do rebanho. Agora, eu sei que isso não faz muito sentido de uma perspectiva evolucionária. Afinal, ela já está grávida. Mas essas éguas, na verdade, têm um motivo oculto para toda a sua receptividade. Veja, os cavalos machos são animais notoriamente orgulhosos. Eles odeiam competição. Então, se eles encontram um potro que não é deles, eles geralmente o chutam até a morte. Mas eles traçam o limite quando se trata de seus próprios filhotes. Eles não são monstros completos. Portanto, o objetivo da égua prenha é acasalar com todos os garanhões do rebanho, para que fique impossível determinar se um potro é deles ou não, o que significa que provavelmente não o chutarão até a morte. Mas essas mães astutas também têm um plano B, se não puderem acasalar com todos os machos. Elas simplesmente vão abortar a gravidez sozinhas. Os cientistas não têm certeza de como isso acontece, mas acredita-se que seja o resultado de um processo químico natural dentro da égua, se ela sentir que o potro estaria em perigo por machos agressivos, lutando pelo domínio. Tá aí uma coisa para pensar na próxima vez que você passar por um campo de cavalos pastando pacificamente. Formigas de fogo.
Formigas de fogo. Se você pensou que as formigas Dráculas tiveram um início de vida brutal, espere só até ouvir sobre as formigas de fogo. Na verdade, as formigas de fogo têm sorte se chegarem à idade adulta. Isso é, se nascerem do sexo masculino. Gênero é um assunto bastante discutido nessa colônia de formigas, enquanto as formigas fêmeas fazem todo o trabalho, incluindo caçar, forragear e cuidar de seus filhotes. Tudo que as formigas macho fazem é comer, acasalar e fazer cocô. Parece familiar? A única razão pela qual as fêmeas mantêm eles por perto é porque elas não podem se reproduzir sem eles. Mas isso apresenta um problema. Ter muitos homens por perto é um desperdício de recursos e significa que há apenas mais bocas preguiçosas e inúteis para alimentar. Para tentar manter o controle das coisas, as fêmeas trabalhadoras não vão hesitar em matar qualquer cara que encontrarem à vista. E isso também não é apenas aleatório. As formigas operárias frequentemente embarcam em um abate sistemático de todos os machos durante o estágio larval. Mas isso coloca as formigas fêmeas em conflito com a rainha, porque a espécie inevitavelmente morreria sem nenhum macho por perto. Para tentar manter um bom equilíbrio, a rainha vai dominar a colônia com ovos machos, enquanto as operárias continuam sua fúria assassina. Eventualmente, as mulheres ficam cansadas e alguns homens sortudos chegam à idade adulta. Talvez essas formigas feministas radicais tenham ido longe demais. Pandas gigantes. Você já se sentiu como se o seu pai favorecesse o seu irmão em vez de você? Bom, fique feliz por não ter nascido um panda gigante. Essas criaturas queridas são famosas por sua fofura, mas também são alguns dos piores pais do reino animal. Quando nascem, os filhotes de pandas são bastante indefesos. São cegos, sem pelos, pesam entre 85 e 142 gramas e são cerca de 900 vezes menores do que suas mães. As mamães pandas costumam ter gêmeos, mas há um pequeno problema. Elas quase nunca cuidam de mais de um filhote. Em vez disso, a mãe vai escolher o mais fraco dos dois irmãos e começar a ignorar ele, em favor do irmão mais forte. Claro que sem o amor e a proteção de sua mãe, o filhote mais fraco quase certamente vai morrer. Existem algumas razões possíveis pelas quais os pandas adotam a mentalidade de sobrevivência do mais apto. Em primeiro lugar, sua dieta. Como o bambu é notoriamente pobre em nutrientes, é quase impossível para uma Gente, por que vai comer bambu com casca? mãe produzir leite o bastante para alimentar dois filhotes. Além disso, as mães panda devem manter o bebê junto ao próprio corpo para manter o calor do corpo e devem segurá-lo perto do peito para mamar. Como a mãe tem que fazer praticamente tudo por seu bebê, ela simplesmente não tem recursos para dividir essa tensão entre os dois. Então, ela toma a difícil decisão de abandonar um filhote para aumentar as chances de sobrevivência do outro. Felizmente, porém, filhotes abandonados em zoológicos ainda são cuidados, já que os tratadores do zoológico não precisam se preocupar com a produção limitada de leite. Parece que o favoritismo é o forte do panda gigante. Dragões de Komodo. Não acaba por aqui. Os dragões de Komodo podem atingir até 3 Komodo, metros de meu comprimento e pesar mais de 136 quilos, o que os torna os lagartos mais pesados da Terra. Quando uma fêmea está pronta para acasalar, ela exala um cheiro em seu cocô para os machos seguirem. Uma vez que um macho localiza a fêmea, ele coça suas costas e lambe seu corpo. E se ela o lambe de volta, eles acasalam. As fêmeas grávidas põem cerca de 30 ovos, que enterram na terra até eclodirem 8 meses depois. Enquanto os ovos incubam no ninho, a fêmea pode até deitar no ninho para protegê-lo, mas não existe absolutamente nenhuma evidência de cuidado parental com os recém-nascidos. Os minúsculos filhotes são particularmente vulneráveis durante os primeiros estágios de sua vida. Depois que nascem, os bebês muitas vezes lutam para escalar a árvore mais próxima por segurança. Apenas os mais fortes vão conseguir, enquanto os mais fracos frequentemente são vítimas de predadores, incluindo outros dragões de Komodo adultos. Como os dragões de Komodo têm cromossomos sexuais masculinos e femininos, as fêmeas são capazes de se reproduzir assexuadamente por meio de um processo chamado de partenogênese. Mas esse processo tem uma desvantagem significativa: só produz machos. E como partenogênese não é o método preferido de reprodução de Komodo, se não tiver machos reprodutores por perto, quando uma mãe de Komodo está no cio, ela às vezes acasala com seus próprios filhos. Cara, esses lagartos devem precisar de muita terapia para tratar esses traumas de infância. E aí, se você tivesse que reencarnar como um desses animais? Eu já falei que eu seria o tubarão. O tubarão. Tubarão, tubarão. Gente, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o like para ser um dinossaurozinho. Tchau!